Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de versão e arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Eu sou o Dinho Santos e eu tô aqui encabeçando essa super edição especial do Rabisco pra gente falar de um filme e de um tema. O filme é Uma Carta para Papai Noel, que estreou no dia 14 de dezembro nos cinemas e que vale conferir, e depois eu falo por quê. O filme traz José Rubens Chachá como o Papai Noel, o ator Caetano Rosco como o menino Jonas, que escreve a carta para Papai Noel, e o diretor do filme é o Gustavo Spolidoro, e eu tive um papo super bacana com eles três, e mais ao final eu trago esse papo na íntegra. Mas antes, eu tenho uma pergunta para fazer para Bia Ramstaller e para Tom Miranda. Então, Bia e Tom, me respondam. Como vocês veem essa movimentação do cinema nacional, do audiovisual brasileiro, fazendo essa introdução, entrando nesse mercado, nesse mercado de falar de Natal, da temática Natal? Existe uma tradição no mercado hollywoodiano que sempre no Natal é uma enxurrada de filmes com essa temática. Filmes de romance, filmes de família, sempre trazendo o Papai Noel com plano de fundo, ou pelo menos todo o espectro do que é o Natal, nas cores, nas árvores, nos enfeites das residências. Uma tradição que vem chegando e ganhando força no Brasil e também através, quase que principalmente pelo cinema, no audiovisual. E o filme que eu trouxe hoje, que é Uma Carta para Papai Noel, entra nesse universo exatamente, trazendo o Papai Noel, trazendo a história da neve, o Papai Noel do Polo Norte, com trenó, renas, duendes, enfim, o Papai Noel extremamente tradicional aqui para o Brasil. E como vocês veem isso? E conta um pouquinho pra gente também sobre suas histórias de Natal. Mas fala aí, Bia e Tom, o que vocês têm a dizer sobre o Natal? Rabisco. E aí, Dinho, e aí, Tom, e aí, ouvintes do podcast Rabisco. Poxa, Dinho, que pergunta difícil. É uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito difícil para mim. É difícil para elaborar por causa da minha relação com essa ideia de Natal. Eu nunca tive um encantamento muito grande por esse momento do Natal, por esse universo mágico em torno da ideia de Natal. Acho que nem quando criança, assim, eu nunca fui. Esperei Papai Noel e ele me encantou por muito tempo durante a vida, mas eu nunca tive, assim, como algumas pessoas têm, né, desse encantamento com esse universo ou com esse momento do ano, né? E eu costumo dizer que eu me reconciliei ou aprendi a gostar desse universo em torno do Natal muito recentemente, quando mudei para Penedo. Porque Penedo é conhecida como a colônia finlandesa no Brasil, né? Mas é também conhecida como a terra do Papai Noel, né? Então, aqui em Penedo, a gente tem a casa do Papai Noel, a gente tem um Papai Noel gigante na cidade, e aqui é Natal o ano inteiro, né? E é Natal o ano inteiro, porque o ano inteiro tem essas iluminações diferentes, a decoração da cidade, ela é toda voltada a esse universo do Natal. Então, cotidianamente convivendo com isso é muito interessante, porque realmente modifica a nossa forma de se relacionar com esse universo mágico desse período do ano, né? E então eu costumo dizer que, assim, eu mudei muito a minha forma de pensar e esperar o Natal por causa desse convívio aqui com a cidade. As pessoas nessa época do ano vêm para Penedo para ver a decoração de Natal, para estar aqui próximo da história de Papai Noel e a iluminação de Natal que é feita especialmente aqui. E então é muito curioso esse universo do Natal por aqui. Tem uma outra experiência que eu acho muito legal também, que também me aproximou muito desse universo, que foi justamente pelo canal. Há uns anos atrás, canal de Versão e Arte, né? Há uns anos atrás, eu e Matheus Faro fomos gravar com Paulo Mendes, que tem um trabalho de formação de Papai Noel, de Mamãe Noel, e um oferecimento, né, desse
desses serviços, né, relacionados ao Natal na área das artes, para shoppings, para estabelecimentos comerciais do Brasil todo, né? E aí nós fomos fazer uma entrevista com o Paulo e aí ele tem uma relação muito muito bonita e muito carinhosa com esse universo todo. E depois nessa ocasião, a gente acompanhou a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel em um shopping em São Paulo. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bonita estar perto das pessoas e ver como elas se relacionam como é mágica a chegada do Papai Noel, né, como ela move crianças e adultos, muito bonito. Mas pensando esse universo do cinema, eu vou te dizer que eu nunca me liguei, assim, justamente por causa dessa não identificação com esse universo todo. Eu nunca, nem quando criança, nem quando adolescente, eu me liguei em filmes com temáticas de Natal. Aliás, eu fugia deles. Sabe essa coisa de televisão em época de fim de ano? Eu não gostava de desenho, de filmes, de nada disso relacionado a Natal. Eu acho que é a época que eu mais desligava a televisão lá em casa. Então eu nunca tive nunca formei uma opinião, justamente porque eu sempre tive uma resistência muito grande. Eu me interessei muito por essa temática do Natal agora, né, dentro do universo cinematográfico, quando eu vi a primeira notícia sobre o filme com o Xaxá, com o José Rubem Xaxá, em que ele dá vida ao Papai Noel, justamente porque eu gosto demais dele. E eu acho que ele é um ator fantástico, é uma presença interessante, é um profissional maravilhoso, uma pessoa gostosa de acompanhar. Então eu sempre tive um carinho muito grande por ele. E quando eu vi a primeira imagem assim na divulgação do filme, né, do rosto dele, eu achei muito bonito, assim. Aí eu me interessei. É um filme que eu quero ver, que eu acho que talvez você já tenha visto, Dinho. Eu sei que você andou conversando com ele, trazendo aí o conteúdo para o programa, trazendo agora o conteúdo para o programa. E para mim ainda é uma novidade o que você vai trazer. Então, o que você está trazendo, né? Então esse especificamente me interessou. Os outros não, nem brasileiros e nem norte-americanos, assim, nunca tive esse encantamento. E acho interessante, na verdade, essas questões de calendário, elas são muito interessantes mercadologicamente falando, né? Então, a minha opinião é muito, muito fria, muito seca nesse sentido. E, aliás, falando em mercadologicamente falando, só contando mais uma experiência de Natal que para mim foi muito significativa na minha vida, a primeira vez que eu e o Juliano, sobrinho, fomos fazer uma viagem para a Europa, naquela época em que o dólar e o real era um real, um dólar, né? Então foi uma época que a gente viajou muito, uma época áurea em que o nosso dinheiro estava valendo alguma coisa pelo mundo. E a gente foi à Europa e a gente chegou na Itália em um 24 de dezembro à noite. E a gente chegou lá certo de que a gente não ia encontrar nada aberto e que, né, seria um Natal diferente para a gente, porque a gente chegou meio, né, despreparado para uma noite, né, a primeira noite num país diferente e tal. E nossa surpresa foi quando a gente descobriu que em vários países da Europa, essa festa que a gente junta a família e distribui presentes, troca presentes, essa coisa que a gente faz no 24 de dezembro aqui, não é tão significativa lá, né? O que vale muito lá é o momento dessa troca de presentes, o momento dessa reunião mais significativo dessas festas é o 6 de janeiro, né, que é o dia dos Reis Magos, né, e que pela história faz toda a diferença, né, porque faz sentido, né, e não é o Papai Noel da Coca-Cola, é a história, né, pautada mesmo na religião, né, na tradição cristã, e eu achei muito bonito isso, assim, gostei demais de saber disso, eu não tinha essa ideia até ter tido essa experiência. Mas, enfim,
Estou muito curiosa para ver esse filme, e estou muito curiosa para ver o seu olhar sobre esse filme. Eu gosto muito das suas leituras sobre o universo do cinema, Dinho, e acho que você pode também compartilhar com a gente esses seus olhares. Rabisco. Oi, Dinho. Oi, Bia. Tudo bem com vocês? Fala, nossos ouvintes queridos do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. Nossa, Dinho, que pergunta. Eu concordo com a Bia, que pergunta difícil. Mas que pergunta boa, né? Porque eu sempre gostei do Natal, né? Eu já, ao contrário da Bia, eu acho que eu tive uma outra educação em relação por conta de religião, enfim. A gente em casa sempre celebrou o Natal e eu sempre fui muito encantado com a ideia do Natal, né? A ideia, a minha criança, ela sempre foi muito alimentada, né? Nessa época também, né? E acho que toda vez que eu vejo uma decoração de Natal ou faço uma decoração de Natal aqui em casa, eu dou vazão a essa criança que mora em mim, ter contato com esse lúdico, ter contato comigo, se conectar comigo. Então, eu gosto muito. E acho muito válido a ideia do audiovisual brasileiro investir. Não é uma novidade, acho que pode ser pro streaming ou pro próprio cinema, né? Mas tipo, a TV, né, principalmente a Globo, com os seus especiais de Natal, sempre teve, tanto na dramaturgia quanto na música, né, nos programas de TV. Essa temática sempre foi muito presente, né, não só na Globo, mas nas diversas programações da TV aberta, né. E eu acho que investir em dramaturgia com essa temática dá mais trabalho, mais emprego para as pessoas, né? E criar um novo imaginário também, né? Que não seja somente esse importado dos Estados Unidos, né? Mas que seja também algo criado aqui para nossas crianças, para as nossas crianças que nós temos em nós, né, em cada um de nós. E, enfim, eu acho isso de uma valia muito grande. E, assim como a Bia, estou curiosíssimo para poder saber sobre esse Papai Noel do Xaxá, do José Rubens Xaxá. Xaxá, eu já trabalhei com ele no teatro, tive essa honra e esse privilégio de trabalhar com ele. Nós já entrevistamos ele, né, aqui também no canal. A Bia foi entrevistada, né? Não lembro mais se foi com você, se foi com o Adriano, se foi com o Matheus Faro, enfim. Mas foi muito, assim, Xaxá é uma pessoa, realmente um ator de primeira grandeza, e tudo que ele se propõe a fazer, ele sempre entregas muito robustas e interessantes, né? Eu quero muito saber também de você, o que você achou dessa premiere que você foi, e como é que foi esse papo com o nosso querido José Rubens Xaxá.
Beleza. Nossa, cada um tem sua história, que bacana. Tom, Bia, bom falar com vocês. E contar histórias de Natal, que sempre remete a esses encontros, a família, a muita gente. Eu acho que aqui no Brasil a nossa tradição de Natal é a ceia, né? A gente sempre fala da ceia, é a missa do galo, é aquela coisa de se reunir todo mundo em volta de bastante comida e tal. Eu acho que essa é a nossa tradição. E o Papai Noel sempre é uma tradição muito distante. Ele tá no nosso contexto, mas ele era uma tradição um pouco distante por conta, talvez, dessa questão de ele estar no Polo Norte, ser uma coisa no frio, e a gente sempre tem calor, mas sempre teve presente de alguma maneira, e agora ganhando força aí no audiovisual, trazendo essa tradição também pra gente aqui, pro país tropical, Brasil. E Bia, adorei a sua versão aí de chegar ao Natal, de Penedo, que eu tô curiosíssimo para conhecer. Depois a gente vai trazer histórias de Penedo, porque eu tô indo para aí conhecer um pouquinho dessa cidade e desse contexto do Natal que permeia Penedo. E Bia, você falou sobre o que eu acho, vocês dois falaram o que eu acho do filme e tal. Eu até comentei com eles, antes de trazer aqui o papo que eu tive com eles, mas eu vou trazer minha visão um pouco do filme. Eu achei o filme uma grande brincadeira, mas quando eu falo brincadeira, não é no sentido de algo largado para crianças, algo só para crianças, mas é uma brincadeira gostosa para todo mundo ver. O filme é divertido de ver, é doce, é meigo, é aquele filme que você vê do começo ao final, sem nenhum tipo de constrangimento, ou sem nenhum tipo de ai meu Deus, o filme não acaba logo, não tem essa questão, porque ele tem um tempo legal de ser contado, as coisas vão acontecendo num tempo muito bacana, é muito alegre, colorido, tem a voz da Fernanda Takai que surge ali em alguns momentos, e é uma voz gostosa de ouvir. A Fernanda Takai tem uma voz muito doce e meiga que permeia muito bem esse contexto do Natal. Acho que foi uma escolha perfeita para a trilha sonora. E José Rubem Chachá, que é esse ator maravilhoso que a gente já conhece, a gente teve a oportunidade de conversar em outras ocasiões sobre outros trabalhos, até de trabalhar junto, como o Tom falou, e ele tá brilhante. Não tem como pontuar o José Rubem Chachá, porque ele é o Papai Noel, e ponto, né? Tipo, ele é o Papai Noel e ponto. E tá gostoso demais de ver. E tem um elenco brilhante também. Tem a Elisa, que é um personagem ali meio... É um vilão que não é vilão, sabe? Aquela pessoa que tem ali seus traumas, tem ali suas dores, tem ali suas revoltas em torno do seu contexto, mas que no final ali se encontra, se resolve, e a gente entende um pouco do que ela passa e o que levou ela até ali. E esse encontro também do Papai Noel tentando mostrar o seu cotidiano, digamos assim, nesse outro paralelo da história. Mas vale conferir. Eu acho que é um bom entretenimento para toda a família. Você tem que ir acompanhado de crianças, acompanhado de pessoas, só adultos também, porque é essa energia que o filme traz de falar de amor, de falar de amizade, de falar de companheirismo e de falar de muitas questões ali ligadas às crianças, ligadas ao imaginário. Tem música, tem cor, tem efeitos especiais bacanas. Então, corre pro cinema, uma carta para Papai Noel. Agora, eu vou trazer o papo que eu tive com eles, com o Gustavo Spolidori, que é o diretor do filme. Ele vai contar um pouquinho pra gente de onde surgiu o contexto pro filme, qual é a origem dele, como foi trabalhar nesse filme, e também com José Rubem Chachá, o nosso Papai Noel, e com o Gustavo e com Caetano Rostro, que dá vida ao Jonas, que é um menino que envereda ali esse enredo, escrevendo a carta para o Papai Noel. Então vamos acompanhar esse papo. E Gustavo, como foi essa sua escolha de fazer um filme de Natal? Em que momento nasceu essa vontade? Ou como despertou essa... Falou, não, vou fazer um filme de Natal, vou falar de um Papai Noel tradicional, com neve, que é o que precisa do Papai Noel. Então, desde 2015 eu tenho feito filmes infantis e séries infantis, né? Eu vou lançar um outro longa ainda no início do ano que vem, chamado Os Dragões, que é adolescente.
Então eu tenho invertido muito o meu trabalho, né, com esse pensamento desse público, né, que me interessa bastante, e isso muito pela minha filha, que hoje está com 16, mas aí chegando a questão, aí em 2013, eu e ela escrevemos uma carta para o Papai Noel, mas ela não ia passar o Natal comigo, ela ia passar o Natal com a mãe dela. Então a carta para o Papai Noel era a partir de conversas minha e dela, que a gente se deu conta o que o Papai Noel faz durante o ano, e eu ficava incentivando a cabecinha dela, né? O que ele faz, será? Porque no Natal a gente sabe, mas no resto do ano? Ele não fica o ano inteiro trabalhando, fazendo presente, porque nem tem carta naquele período para ele fazer presentes. E aí, uma criança de 6 anos, eu datilografei a carta de Papai Noel, que é nas redes aí, tá com as nossas assessorias, a carta original que gerou o filme, fazendo perguntas que estão na carta que o personagem do Caetano, que é o Jonas, escreve no filme, perguntando: Papai Noel, tu gosta de lasanha? Os doentes também ganham presentes? O trem não afunda na neve? Sabe andar de bicicleta? Então tinham várias curiosidades e não era pedindo presente, sim curiosidades altruístas, ou seja, né, o Caetano não sei se sabe o que é essa palavra, mas altruísmo é quando tu faz alguma coisa sem pensar em retorno. Ela não mandou uma carta para ganhar presente, ela mandou uma carta porque ela estava curiosa pensando naquele personagem. E aí juntou com essa ideia de que esse personagem também estava meio tristonho, porque ninguém pensa nele durante o ano, só pensa nele para pedir alguma coisa. Então, se a gente chegar numa coisa que eu acho que é importante, né, um tema desse filme, que é sobre amizade. A amizade de um menino por esse personagem, que para muitos de nós é um super-herói, para as crianças é um super-herói, né? E desse super-herói por esse menino, ou seja, um super-herói que também tem sentimentos, e às vezes a gente não lembra dos sentimentos dele, ou mesmo os nossos pais, né? A gente acha que os pais têm que ser poderosos sempre, mas eles também, de repente, tem dias que eles estão mais tristes. Então, é um filme muito sobre amizade, sobre pensar no outro, né? Eu acho que isso está no cerne, né? No surgimento desse filme. E por que fazer um filme sobre Natal? Primeiro, por causa da carta, ou seja, mas segundo, porque o Papai Noel pertence a todos nós. Ele não tem um dono. Ninguém tem lá o registro, talvez até tenha, espero que não, o registro do personagem. Ele não é de um país, porque ele é do Polo Norte, mas ele também é da Finlândia, de Rovaniemi, na Lapônia, por exemplo, né? Então ele, né, tá no mundo, né? Menos, claro, alguns países não têm a figura do Papai Noel, algumas religiões não têm, mas é um personagem que pertence a todos nós. Então eu tenho plena autorização para fazer um filme sobre Papai Noel. Por quê? Porque na minha infância ele foi uma figura, né, muito importante, como continua sendo, né, todos os anos meus natais em família, e para os meus sobrinhos e afilhados que continuam vindo na minha família. Maravilha, obrigado, Gustavo. E Xaxá, dar vida a um personagem tão icônico como o Papai Noel, e você acabou de dar vida recentemente ao Silvio Santos, que também é um personagem que é real, e o Papai Noel, que é real, também é icônico e não é real. E como essa criação de um personagem tão icônico como o Papai Noel, tradicional e brasileiro. Eu tô me especializando em personagens míticos, né? Eu já tinha feito o Diego Rivera, né, com o marido da Frida Kahlo, depois o Oswald de Andrade, e agora o Silvio Santos, agora o Papai Noel, são todos personagens míticos mesmo, né? São seres que as pessoas têm uma visão deles meio plastificada, vamos dizer, meio definitiva, né? Eles são aquilo, né? Então, todas as experiências que eu tive com esses outros personagens também foi de uma desconstrução, de uma humanização, né? Eu procurei não fazer o Silvio Santos, eu procurei fazer o Cenoura Bravanel, que é o lado humano do Silvio Santos. O Silvio Santos é, sim, um personagem criado, aliás, o melhor personagem da televisão brasileira, criado pelo Cenoura Bravanel. E o Papai Noel, mal e porcamente comparando, ele também tem esse lugar no imaginário, né? No imaginário popular, principalmente no imaginário infantil, de um ser realmente, como disse o Gustavo, é um super-herói, né? Então, o fato do roteiro, escrito brilhantemente por ele e pelo Gibran, trouxeram esse lado humano. E esse lado humano é o que faz com que seja um fascínio de qualquer ator, né? Poder interpretar aquele personagem mítico, mas de uma forma humana, uma pessoa que tem sentimentos, que tem fraquezas, que tem alegrias e tristezas, e que de repente se envolve numa aventura do outro lado do mundo, né? Isso tudo foi um
um desafio grande, mas um desafio muito prazeroso da gente topar fazer essa briga do outro lado do planeta, né? Eles vêm para o Brasil, eles vêm para os trópicos, né? E isso tudo eu acho que faz a grandeza do filme, né? Aproxima muito da criança brasileira que está acostumada a ver nos comerciais de televisão ou mesmo em outros filmes de Hollywood aquele Papai Noel no meio da neve com as fazendas. Não, esse aqui não, esse aqui está no meio do calor, né? E nós passamos realmente muito calor fazendo o filme, estava um verão danado em Porto Alegre, né? Então isso também somou ao trabalho, né? O fato do Papai Noel também sofrer um pouquinho com esse clima que ele não está muito acostumado. Olha, foi um prazer absurdo ter feito essa desconstrução junto com esse elenco, essa produção, essa direção fantástica, e que me ajudaram muito e até me ajudaram a compreender a extensão que tem esse personagem, né? Que é um personagem que eu deixei para meus filhos cuidarem. Eu tenho 5 filhos, né? Então o Papai Noel sempre foi um personagem deles, não meu, né? Então, de repente, essa produção me permitiu me aproximar desse personagem de uma forma humana e eu me apaixonei por ele, né? Eu acho que devo ter feito bem. Sim, nos apaixonamos, porque o filme é uma brincadeira, né? É uma brincadeira gostosa de ver, é uma brincadeira gostosa de assistir do começo ao final. E isso é muito bom. E, Caetano, você acredita em Papai Noel? Assim, ó, A pergunta-chave. quando eu era menor, eu acreditava bastante no Papai Noel. Mas quando a gente se mudou, agora que a gente se mudou para outra casa, faz tempo, foi em 2021, até 2021 mais ou menos. A família começou a fazer Natal junto, sabe? Daí já entregou assim. Não é que o Papai Noel não exista, assim. Tá, é assim que existe. Mas. E como você se sente agora, sendo responsável por carregar essa história tão bonita e que traz essa emoção e essa credibilidade a um personagem que é tão icônico para todas as crianças? E você agora dá cara a isso, dá cara a essa vontade de acreditar nessa inocência que o Papai Noel representa. É que assim, como o Papai Noel no filme seria mais como uma ficção, sabe? Porque o Papai Noel na vida real não existe. E daí, então, para aquelas crianças, o Papai Noel existia como a felicidade da vida delas, porque é o único momento em que elas podem celebrar na vida delas, porque elas ficam muito tempo dentro da casa de acolhimento, brincando, mas elas nunca têm o tempo delas para fazerem o que elas quiserem. Elas sempre têm que estar fazendo as coisas que as outras pessoas propõem para elas, porque elas são controladas por quem mora na casa de acolhimento. Tipo, as 4 crianças e a Beca. A Beca controla todo aquele grupo, sabe? Então, meio que são várias crianças, assim. Tem os donos da casa de acolhimento que cuidam das crianças e as crianças que cuidam das outras que não tem, assim, aquela... que não são muito... que são meio lelé da cuca, tipo Jonas. Jonas era bem lelé da cuca, assim. É maravilhoso ouvir você falando do filme, contando a história do filme. Tanto você dentro dele como você fora dele, né? Você consegue ter essa dimensão. E isso é super bacana. Então... Eu acho curioso assim, vocês trazerem a questão da criança ou não do Papai Noel, né? Porque o Papai Noel, no nosso filme, ele simplesmente existe, né? Porque normalmente quando a gente vê um filme de Papai Noel, sempre tem um personagem que não acredita em Papai Noel. E lá no final acontece alguma coisa mágica e aquele personagem passa a acreditar. No nosso filme não há essa questão de uma possível descrença na existência do Papai Noel. Por quê? Porque o Papai Noel existe. Por que o Papai Noel existe? Se eu perguntar para uma criança de até 8 anos sobre o Papai Noel, ela vai falar sobre ele. Ela vai falar que já viu, ela vai falar sobre a sua crença e não sobre a sua descrença. Ela vai falar que já recebeu coisas, que já ouviu o sininho dele, que já... Então, ele existe. E se ele existe... para uma criança de até 8 anos, ele existe, e é nisso que eu acredito. Porque, por exemplo, se perguntar para um adulto sobre Deus, o adulto vai discorrer sobre Deus, porque ele acredita em Deus, não todos, claro, mas o adulto acredita em Deus. Se o adulto acredita em Deus, Deus existe.
Se uma criança acredita em Papai Noel existe, né? Então, quem sou eu para duvidar da existência, né, do Papai Noel? Então, acho que isso é muito importante, né, para esse filme, justamente, né, ele sim existe e existe no mundo real, porque elas vão te dizer que sim. Até para manter essa chama acesa, né? Essa inocência acesa, né? Que o Papai Noel representa isso, esse momento de inocência, de família, de manter essa chama acesa. Eu acho que o filme representa para mim, pelo menos em grande parte, isso. Esse encontro da família, esse encontro de inocências de todas as idades, porque ali eu tenho personagens de todas as idades, né? Tem até o drama que é o personagem da Elisa, que eu achei também muito marcante, que ela se reencontra no final. Eu acho que não existe um personagem totalmente mau, não existe uma pessoa totalmente má, né? Todo mundo tem as suas fraquezas, os seus altos e baixos, né? Como o Papai Noel tem, como o personagem da Elisa tem, e a gente vai entender em determinado momento o que movia esse trauma dela com o Natal, né? Diga, Caetano. É que assim, quando tu tava dizendo, né, das crianças, né, dos adultos que não vão perder a criança, o filme ele é um bom exemplo para as crianças de não pararem de acreditar no que as pessoas dizem, sabe? Porque, se uma pessoa disser, o Papai Noel não existe, tu vai ficar chateado, porque se tu acredita no Papai Noel, tu não vai pensar, vou ir pelo que a pessoa diz, Papai Noel não existe. Então, fazer um filme falando sobre o Papai Noel, contando sobre a crença no Papai Noel, vai só ajudar mais as crianças a pensarem e crerem no Papai Noel, que é um ícone assim, de toda a infância das crianças, que sabem que o Papai Noel existe. É isso aí, Caetano. Obrigado, legal, cara. Eu acho que fechamos com essa fala maravilhosa do Caetano. Então, galera, muito obrigado. Obrigado. Adorei falar com vocês, adorei saber um pouquinho do filme. E vamos convidar a galera para o cinema assistir Daqui a 3 dias, hein? Dia 14 de dezembro. Estamos aí em vários cinemas do Brasil e espero que as pessoas deem esse presente para os seus moleques, para a sua criançada de casa, os seus vizinhos, seus sobrinhos, netos, filhos, porque é um presentão que nós estamos dando. O Papai Noel está dando esse presente para a criança. Parabéns, gente. Muito obrigado. Legal, obrigado. Obrigado. Sensacional. Então, fica o convite feito por eles mesmos para você ir para o cinema e, repetindo, vale conferir. Vá ao cinema, leva a família, vai acompanhado, vai sozinho, vai como for, mas vai ser um bom entretenimento, vai ser um momento maravilhoso ali para você reviver e viver esse Papai Noel brasileiro. Tá legal, galera? Então, a gente vai ficando por aqui. O Rabisco termina aqui, espero que tenham curtido esse papo. E depois conta pra gente o que vocês acharam do filme. Vai lá, assiste, conta pra gente. E conta também uma história sua de Natal. Como que é o Natal pra você? Qual que é a sua tradição de Natal? Tá certo? Então, Bia, Tom, fica aqui meu abraço e meu beijo. E Feliz Natal pra todos. Feliz Natal, Bia. Feliz Natal, Tom. E a gente vai se encontrando por aqui na nossa programação no Rabisco Podcast e no canal Diversão e Arte. Então, acessa lá, canaldiversãoearte.com.br e as redes do canal, @canal Diversão e Arte. Tá certo? Aquele abraço. Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Dinho Santos. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.